Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair. Ao se cadastrar na Betfair, o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí R$600 para fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta para você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechada com o Futebolaço Podcast. E agora, vamos pro corte. Primeiro fato assim que chama a atenção do final de semana é a questão envolvendo ali a titularidade do Léo e do Maicon com o João Vitor ficando no banco. Muita gente arrancou os cabelos aí, meu Deus, o João Vitor tá fora do jogo decisivo do Atlético Paranaense do Clássico contra o Flamengo. E agora? E Maicon e Léo fizeram os jogos e o João Vitor era guardado pro jogo contra a equipe do Palmeiras, Mas quando sai a escalação, novamente Maicon e Léo formam a dupla de zaga e a galera torceu o nariz. Inclusive o Léo tem que dar a César o que é de César. O Léo fez uma grande partida, na minha opinião, foi o melhor jogador do Vasco em campo. Fez uma grande partida o Léo, impecável. Inclusive, acredito eu que está retomando a confiança, conseguindo sair para o jogo e construir por trás, lá ele, é uma característica que ele tem, e tinha perdido, e normal, e acho que deveria ter parado mesmo, porque estava no momento que estava cometendo falhas consecutivas, e aí você tem que simplificar, bola pro mato que o jogo é de campeonato, mas na medida que ele vem jogando e não vem comprometendo, vem voltando a ter confiança, e conseguiu, inclusive, voltar a ser aquele Léo que constrói e gera jogo por trás. Fez uma boa partida. Mas o que eu vou ficar mais na minha análise, no meu questionamento aqui, é o porquê que o Paiva manteve Maicon e Léo na zaga e não voltou com o João Vitor. E aí a gente tem que tentar refletir e fazer pensar com a cabeça do Paiva. Será que o Paiva não quis? Olha, o Maicon e Léo foram bem nesses dois jogos importantes, vou oportunizar a minha zaga, porque na hora que o bicho pegou, que eu precisei, o João Vitor ficou fora desses dois jogos. Então, se eles foram bem nesses dois jogos, vão ficar. Não tem nome, não tem cadeira cativa no time. Caso um titular importante fique fora por alguns jogos e o seu reserva entre bem, vai ficar no time. Não sei se foi esse o recado que o Paiva quis dar. Não sei também se, de alguma certa forma, não sei se aconteceu alguma coisa com o João Vitor, foi mera opção tática do Paiva. O Paiva foi questionado sobre isso na entrevista coletiva e ele disse que o Vasco tem 3 zagueiros de bom nível, confia nos 3, no Maicon, no João Vitor e no Léo, e qualquer um que for a campo vai dar conta do recado. Se ambos manterem o desempenho, quem ganha é o Vasco. A gente sempre tem que torcer para ter jogadores com qualidade atuando, tá bom? Mas confesso que me chamou a atenção, me surpreendeu. Foi uma cartada, vamos colocar assim, do Paiva. Se o Léo voltasse a falhar, ele seria muito criticado, porque ele tinha o João Vitor à disposição e não colocou, e aí ele optou. Vale aqui uma ressalva também, e uma crítica construtiva, e não uma... a galera sempre leva a crítica como algo negativo ou pejorativo. O João Vitor tem deixado o Vasco muito na mão em jogos importantes, seja por cartão, seja por expulsão, suspensão ou lesões, Se você pegar na temporada 2024, o João Vitor é disparado dos 3 o que menos jogou. No primeiro momento, a gente até questiona isso, era uma opção do Rafael Paiva, do Ramon Dias deixá-lo no banco, mas ele teve 2 lesões, uma inclusive de joelho, que deixou ele fora um tempão, e ele tem convivido com essas expulsões aí bobas. Então é importante o João Vitor ficar com a parabólica ligado, porque ele é um jogador importante, a gente conta muito com o João Vitor, mas acho importante ele ficar ligado nesse quesito aí. Beleza? Olha como é que as coisas mudam, cara. Eu vivi para ler esse comentário aqui, ó. Iago Santos, acho que uma zaga com João Vitor e Léo fica mais rápida e mais técnica. Meu amigo, como é que o mundo muda, Não, o Léo não pode jogar mais no Vasco, tem que ir embora, esse Léo é horroroso. Já tem dizendo agora que Léo e João Vitor é uma dupla de zaga mais veloz e técnica. Tô dizendo que você tá errado no teu comentário, não. Só tô falando como é que a galera muda de opinião. Aí daqui a pouco, sei lá, o João Vitor entra no time, bater na madeira aqui, não vai acontecer. Mas o João Vitor volta pro time, quebra 2 jogos, aí o nego já vai falar que o João Vitor tinha que ficar no banco mesmo, que o Léo e uma... O torcedor, ele é muito imediatista. Tem um jargão popular que a galera brinca no meio,
o fulano de tal foi o melhor jogador do mundo da última semana e o pior jogador do mundo da última semana, né? A análise é sempre do dia, né? E não é aquilo assim, não, o cara jogou bem, hoje jogou mal, não. Aquela semana ou aquele período de jogos ali transforma o cara num jogadoraço ou numa tremenda porcaria. Eu lembro, por exemplo, o tratamento que alguns torcedores do Vasco davam ao Verratti no começo da temporada, né? O Vasco deixou o expressinho aqui, viajou para o Uruguai, ficou com um time alternativo jogando aqui o campeonato estadual e só veio a público depois do Verratti fazer 2 jogos ruins. O Verratti estava jogando com a faixa, porque ele estava com a costela fissurada e ele estava jogando no sacrifício. E o Verratti jogando, não fazia gol, perdeu 2 gols fáceis contra o Flamengo, um inclusive embaixo da trave, sem goleiro já. E a galera começou a criticar, rolou aquele zum da proposta que de fato ele teve do Grêmio, acabou optando em renovar e ficar no Vasco. E a galera, isso é um caneludo, teve uma boa fase aí no campeonato ano passado. Isso, tá com a cabeça no Grêmio, não queria ter ficado não, pode ir embora, já tá velho. E aí o Verratti mete 2 gols no Botafogo e desanda a fazer gol e volta ao seu normal desde que ele chegou ao Vasco. E o Verratti agora é o melhor centroavante do Vasco na história da última semana, né? Gosto muito do Pirata, tá muito bem, mas o próprio Verratti, que é o jogador mais querido desse elenco, vamos colocar assim, é o jogador que apanhou pra caramba no começo da temporada. O Adson já apanhou muito do torcedor. O próprio Maicon, quando chega, apanha que Deus me livre, e aí ele, é fundamental pra manutenção do Vasco da Série ano passado, vira o ano cheio de moral, aí começa a claudicante, que o Maicon apanhou naquele jogo do São Paulo, no jogo da reestreia do Paiva, né, naquele 4-1, e o Maicon apanhando, e o Maicon se recupera, e ontem, por exemplo, ele voltou a dar umas quebradas na saída de bola, então você vê esse humor do torcedor oscilando. O Payet até bem pouco tempo era assim, inquestionável, ninguém falasse um ai do Payet, apanhava. Hoje as opiniões já são divididas, já tem bastante gente criticando o Payet, e daqui a pouco ele faz 3 jogaços aí, e o Payet vira o melhor jogador do elenco. O Coutinho chegou, ninguém podia falar nada, aí o Coutinho agora volta a jogar bem. Enquanto o Coutinho jogava, a galera batendo, agora já tá falando bem de novo. Então o torcedor é muito engraçado, cara. A galera muda muito o humor o tempo inteiro. E a gente que comenta, né, que emite opinião e se expõe aí pra analisar as coisas, você tem que ter um mental muito forte, tem que ser muito convicto daquilo que você acredita e pensa, e ter personalidade, porque senão você se influencia pelo comentário e pela opinião da galera, que é esse 8 ou 80 o tempo inteiro. E aí, galera, chegou até o final do corte, aproveita, dá essa moral e se inscreve. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão lá todos os dias. Então, se inscreve no Futebolaço Podcast para ter mais conteúdo e até o próximo corte.